graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, meditando na Santa Palavra de Deus, juntamente com você. O meu nome é Pastor Osmar Prates, eu sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e congrego na Vila Fátima, Sapopemba. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima aula. E não se esqueça de deixar um like, um joinha, um ok, de escrever uma mensagem na descrição do vídeo. Também não se esqueça que tem um esboço em PDF aí na descrição do vídeo, justamente para você ampliar a sua aula no próximo domingo. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 10 da Revista de Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2022, CPAD Adultos. E o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então o propósito dessa Revista de Escola Bíblica Dominical é fazer um trabalho apologético, nos mostrando os pensamentos contrários à fé cristã, a fé que é defendida pela Palavra de Deus e que é propagada pela Igreja de Cristo. Então nós tivemos vários temas apologéticos que é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual e para que nós possamos explicar a fé que uma vez foi dada a cada um de nós, a fé que uma vez foi dada aos santos. E a lição de hoje, a lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E o nosso textual diz o seguinte: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14 e versículo 20. A doutrina da mordomia cristã vem nos mostrar que nós somos administradores de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. O homem, ele é administrador da terra, ele é administrador da natureza, ele é administrador da sua saúde, ele é administrador das coisas espirituais e ele é administrador das coisas materiais. O homem é administrador do seu tempo, o homem é administrador do seu trabalho e o homem é administrador do seu dinheiro. Tudo isto Deus colocou nas nossas mãos para que nós administrássemos muito bem. O problema é que o homem, quando sai da presença de Deus, quando o homem anda pelos seus próprios caminhos, ele administra tudo como quer e às vezes dá tudo errado. Então, quando Deus coloca todas as coisas para que nós sejamos mordomos, administradores, um dia nós prestaremos contas com Deus. Aqui no textual, Gênesis capítulo 14, versículo 20, diz: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Está se referindo à passagem bíblica quando Abraão, para libertar o seu sobrinho Ló, ele guerreia contra 5 reis e ele vence esses 5 reis. Quando ele retorna com o seu sobrinho e todos aqueles empregados dos seus sobrinhos que estavam cativos nas mãos daqueles reis, então vem o rei de Sodoma e ele tenta negociar com Abraão e deixar com ele muitas riquezas, e ele rejeita as riquezas materiais, mas ele dá importância ao seu sobrinho Ló e a todos que estavam com ele. Depois desse episódio, vem Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele vem com pão e vem com vinho, e faz uma saudação a Abraão, chamando Abraão de Abraão do Deus Altíssimo, e ali Abraão toma o dízimo de tudo quanto tem, e ele dá a Melquisedeque. E ali naquele momento, a lei mosaica ainda não tinha sido dada a Moisés e não tinha sido dada ao povo. E Abraão já conhecia o dízimo, já conhecia o valor de dizimar, e ele estava ali devolvendo o dízimo de tudo, em adoração a Deus, em agradecimento a Deus, em reconhecimento a Deus, mesmo antes da lei mosaica ser instituída. Por isso que é colocado aqui, em 2 colchetes aqui, um que abre e um que fecha, a palavra bem no meio, Abrão. Nem o nome de Abraão ainda tinha sido trocado. A nossa verdade prática diz o seguinte: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então, ofertar, dizimar, contribuir para com a obra de Deus é um dever de cada cristão salvo e lavado e remido no sangue de Jesus para o crescimento da obra de Deus. É isso que nós vamos nessa lição. Mas não é só um dever, é também um privilégio fazer parte do crescimento da obra de Deus na terra. Deus nos deu esse privilégio de participar da grande obra que está sendo realizada no planeta Terra. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 ao 20. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou deferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele.
no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Muito bem. Agora nós vamos, a partir de agora, ao tópico 1, conhecendo o Evangelho da Barganha. Muito bem, meus amados irmãos. Agora nós vamos para o tópico 1, onde nós aprenderemos sobre o Evangelho da Barganha. Tópico 1, conhecendo o Evangelho da Barganha. Barganhar é negociar para obter um valor igual ou para obter um valor vantajoso. Então, barganhar é trocar. Barganhar é quando você dá algo para alguém e alguém te dá algo em troca. Ali você pode obter vantagem ou não, simplesmente fazer uma troca. Então, a humanidade, no seu princípio, fazia tudo por barganha. Alguém tinha camelo, aí ele trocava por boi. Isso era uma barganha. Alguém tinha um determinado tipo de cereal e queria trocar por ferro, então ele fazia uma barganha com uma outra pessoa. Então, às vezes, eles andavam quilômetros para poder barganhar um tipo de produto. Aí depois eles criaram as feiras. Então, no centro da cidade tinham as feiras, cada um levava o seu produto para aquele local e ali eles barganhavam, eles trocavam os seus produtos. Quando nós vamos estudar essa lição sobre a mordomia cristã, quando nós nos referimos à barganha, são aqueles que querem dizimar em troco de alguma coisa. Então eles fazem seus votos, fazem as suas ofertas para adquirir algo em troca de Deus. Ou às vezes acham que Deus é obrigado a lhes abençoar porque eles votaram, porque eles dizimaram, porque eles ofertaram. E isso não é bem verdade e é isso que nós vamos aprender neste momento. Dízimos e ofertas como moeda de troca, subtópico 1. Então, dízimos e ofertas não são moeda de troca. Dízimos e ofertas é um privilégio. Dízimos e ofertas é para adoração. Dízimos e ofertas é para reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Dízimos, votos e ofertas são para serem empregados no crescimento da obra de Deus. Então é preciso tomar cuidado com a teologia da prosperidade. Há mais de 50, 60 anos surgiu a teologia da prosperidade, ensinando que quanto mais você der, mais você recebe. E também ensinando que se você é dizimista, ofertante, vota, então você tem direito a determinadas coisas materiais e espirituais advinda de Deus. A verdade, esta verdade não é completa. Na verdade, Deus ele é soberano. Deus ele faz como ele quer. Deus abençoa como ele quer. Deus abençoa quem ele quiser, independente de você fazer voto, dizimar ou empregar, seja lá o que for na obra de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você merece e ele sabe o que ele tem desejo de fazer por você, independente daquilo que você fizer. Não há nada neste mundo que nós possamos fazer para merecer algo de Deus, ou para exigir algo de Deus, ou para trocar algo com Deus, ou barganhar com Deus. Dízimos e ofertas não são para troca de favores e bênçãos com Deus. De acordo com 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 3, você vai ser mais esclarecido. Então, dízimos, votos e ofertas não é para barganhar com Deus, não é para exigir nada de Deus, mas é um privilégio, é para adoração, é um serviço que você presta a Deus de coração voluntário. As técnicas de arrecadação de fundos não são para explorar o povo. Então, é utilizado por aqueles que professam a doutrina da prosperidade, que ensinam que todo cristão tem que ter 100% de saúde, os cristãos têm que ser ricos, os cristãos têm que dominar a terra. Não é isso que Jesus Cristo veio ensinar. Jesus Cristo disse que o reino de Deus já está entre nós. Então, aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador já faz parte do reino de Deus, não é do reino da terra. Nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós estamos nos preparando para morar no céu. Então, essas igrejas criaram técnicas de arrecadação financeira para suas igrejas. Até mesmo porque eles têm muitas dívidas, eles têm templos alugados, eles têm programas de rádios, programas de televisão, mas eles criaram algumas técnicas de arrecadação financeira que é antibíblica, não provém da palavra de Deus. Foram os homens que criaram das suas próprias mentes e criaram doutrinas que venham a dar suporte àquilo que eles pregam no rádio, na televisão e na internet.
Na verdade, a arrecadação financeira na igreja não é para tosquear o povo, não é para fazer terrorismo na mente do povo, e não é para prometer aquilo que Deus não prometeu ao povo. A arrecadação de votos, dízimos e ofertas não deve manchar o nome de Deus e a sua palavra. Então, o ministro do Senhor, ele não pode ter um coração ambicioso pelas coisas materiais. Ele não pode ter luxúria. Ele não pode se prender à riqueza, ao ouro e à prata. É necessário o dinheiro, é necessário as finanças. O ministro, ele tem que ter a sua própria finança, tem que ter o seu dinheiro, tem que ter o seu salário. E 90% dos ministros do Evangelho trabalham e têm o seu próprio salário. E muitos vivem de forma integral na obra de Deus, e eles precisam também ser sustentados pela igreja para terem tempo livre para fazer a obra do Senhor. Mas nós não devemos manchar o nome de Jesus, nós não devemos manchar o nome da igreja com a ambição de querer arrecadar dinheiro exageradamente. Um conceito antibíblico é: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Isso é um pensamento errado. Deus não vai te abençoar pelo volume de dinheiro que você deu. Lembra daquela passagem bíblica em que Jesus entrou no templo e ele estava observando aqueles que doavam no templo, que levavam seus votos, os seus dízimos, as suas ofertas, e eles depositavam ali? Jesus observou que havia uma mulher muito pobre que foi lá e colocou algumas moedinhas, um dinheirinho que ela tinha, e Jesus Cristo louvou a atitude daquela mulher. E ele dá um ensinamento para os seus discípulos, dizendo que aquela mulher ofertou mais do que os ricaços que colocaram seus votos, seus dízimos, as suas ofertas ali no templo, porque aquela mulher deu tudo quanto tinha. Então o que vale realmente é a posição do coração, e não o volume ou a quantidade daquilo que você dizima. Se o volume do que você dizima e oferta e faz votos for de um grande valor, mas você está dando com o coração fechado, ou você está querendo dominar a igreja por causa disso, já não está valendo de nada diante do Senhor. Então o importante não é a quantidade, né, se é muito ou se é pouco. O importante é a posição do coração de quem está ofertando, dizimando ou doando. Outra coisa que eles dizem é: se Deus não fizer ou der o que você pediu ou exigiu, então Deus deixa de ser Deus e eu rasgo a minha Bíblia. Isso aí é totalmente antibíblico, falar uma coisa dessa. Deus não é obrigado a fazer nada que nós queremos. Deus não está sujeito à nossa vontade, aos nossos desejos e aos nossos mimos. Nós é que servimos a Deus, nós é que adoramos a Deus. Nós é que devemos estar prontos e preparados para fazer aquilo que Deus manda e que Deus ordena. Não podemos inverter as coisas, não podemos exigir e nem determinar nada a Deus. Deus, ele faz como ele quer e como lhe aprove, e nós somos servos submissos de Deus. Deus não se compra por dinheiro. Não há nada no mundo que possa pagar o sol que Deus te dá todos os dias. Não há nada no mundo que possa pagar o oxigênio que você respira. Não há nada no mundo que possa pagar a vida que Deus lhe deu. Não há nada no mundo que possa pagar a Deus o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada, nada. Então nós não somos merecedores de nada. Nós somos sempre devedores a Deus. Deus não é empregado de ninguém. Nós é que somos servos de Deus. Deus não é o nosso servo. Não é igual a história de Aladim, que achou uma lâmpada, esfregava, saía um gênio e ele tinha 3 pedidos. Isso não é de acordo com a palavra de Deus. Deus não está aí como para servir as nossas vontades, fazer os nossos desejos e fazer aquilo que nós queremos. Nós é que devemos estar preparados para servir o Senhor. Deus, ele é soberano, Deus, ele é Senhor, é Deus que dita as normas e as regras e faz como quer. Ele é quem determina todas as coisas e governa tudo. O mundo está nas mãos de Deus, a igreja está nas mãos de Deus, os ministros do Evangelho estão nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos de Deus. Tudo está no controle de Deus. Não adianta o homem agora querer exigir ou determinar alguma coisa para Deus. O homem não é nada, o homem é barro, o homem é pó e cinza, o homem é carne e osso. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós dependemos da graça de Deus. É Deus que nos protege, nos dá paz e nos dá segurança. O ser humano é um servo fiel e obediente a Deus. Agora nós vamos para o subtópico 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, prática legalista é acreditar que nós dizimamos, ofertamos e votamos, então agora nós somos merecedores das bênçãos materiais e espirituais. Isso é legalismo. Eu faço alguma coisa para poder merecer outra. Eu faço alguma coisa para Deus, agora Deus tem a obrigação de me abençoar e fazer aquilo que eu quero. Isso é antibíblico, isso chama-se legalismo. O legalismo era coisa dos judeus.
Os judeus acreditavam que se eles doassem, ofertassem, dizimassem, agora Deus providenciaria de tudo do jeito que eles queriam. A Bíblia não nos ensina dessa maneira. Dizimar, ofertar, votar a Deus é um ato de agradecimento e fidelidade. Então, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, quando nós fazemos as nossas doações, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus. Nós estamos reconhecendo que tudo veio de Deus. Com essa ação, nós estamos glorificando a Deus voluntariamente, alegremente, para o crescimento do reino de Deus e para que muitas almas sejam salvas com essa obra que nós estamos realizando para Deus aqui na terra. Dizimar, ofertar, votar, é um ato de quem deseja fazer parte da obra de Deus na terra. Deus nos dá o privilégio de fazer parte da obra de Deus. Deus está nos dando o privilégio de se envolver com o crescimento da obra de Deus. Isso é um privilégio glorioso. Os anjos são ministros a favor da igreja. E quando nós estamos votando, dizimando, ofertando, doando, nós estamos ministrando também a favor da igreja. Então, com essas pessoas que fazem assim, de bom coração, voluntariamente, Deus tem uma aliança com eles. Deus se propõe a abençoá-los, mas segundo a sua vontade e não segundo a nossa vontade. Porque nem tudo que nós queremos é bom para nós, mas Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Dizimar, ofertar e fazer voto é um ato de amor pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós seríamos condenados à segunda morte. Seríamos condenados ao lago de fogo, ao inferno. Jesus Cristo nos livrou, Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então, em agradecimento é que nós votamos, dizimamos, ofertamos, contribuímos para o crescimento da sua obra na terra, levando a salvação de Cristo aos necessitados, aos sofredores, aqueles que estão afastados e aqueles que estão longe de Deus. Mesmo dizimando e votando e ofertando, ainda somos indignos e não merecedores das bênçãos espirituais e materiais. O apóstolo Paulo diz que o servo, depois que fizer de tudo, ele deve se considerar inútil. Então, mesmo você louvando, mesmo você pregando, mesmo você ensinando, mesmo você ofertando, dizimando e doando, tudo que você fizer na obra de Deus, não paga o que Deus fez por você. Tudo que nós fizemos em amor, com devoção, voluntariamente na obra de Deus, mesmo assim nós somos indignos e não somos merecedores da grande e eterna salvação que Deus fez por cada um de nós. Outra coisa, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Nós não éramos considerados filhos de Deus, nós não éramos da família de Deus, mas pelo sacrifício de Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos tornar cidadãos do céu. Então nós que estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, como ovelhas sem pastor, agora nós somos cidadãos do céu. Isso é um grande privilégio, é uma grande salvação que chegou até nós pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para expiar, ou seja, tirar os nossos pecados. Os sacrifícios da lei mosaica cobriam o pecado, expiavam o pecado. Com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o nosso pecado foi tirado. Glórias a Deus por isso. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar da morte eterna. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E agora nós temos o privilégio de não sermos condenados junto com o diabo e seus anjos, mas fomos livres do inferno, da segunda morte, do lago de fogo e enxofre. Jesus não morreu na cruz do Calvário para sermos ricos e milionários. O sacrifício na cruz do Calvário não foi para que nós tivéssemos grandes empresas, para que fôssemos ricos, para que vivêssemos arregaladamente. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi por algo melhor, sublime, superior às coisas dessa terra. Jesus pode te dar um avião? Pode. Ele pode te dar uma Mercedes-Benz? Pode também. Ele pode te dar uma grande empresa? Pode. Tudo, se for da vontade de Deus, ele pode fazer por você sem problema nenhum. Mas o foco da salvação é a alma, é o espírito. O foco da salvação é a vida eterna. O foco da salvação é morar no céu. Jesus não morreu na cruz do Calvário para exigirmos bênçãos espirituais e materiais de Deus. Nós não podemos exigir nada de Deus. Nós não podemos colocar Deus contra a parede. Deus é onisciente. Nós não sabemos nem o que comemos ontem. Deus é onipotente. Para nós, basta um vírusinho qualquer, já nos coloca no leito de morte.
Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós não sabemos nem administrar o nosso tempo. O que o homem finito, mortal, pode querer exigir de Deus, que é infinito e imortal, que é o Pai da eternidade? Não pode exigir nada de Deus. Jesus não morreu na cruz do Calvário para gozarmos arregaladamente dos bens dessa vida. Muitas vezes, os bens dessa vida nos afastam de Deus. Muitas pessoas, por causa da riqueza que ele tem, ele acaba se afastando de Deus. Muitas pessoas nunca têm nada na vida, está sempre na presença de Deus. Basta ele ter um emprego melhor, ele já se afasta de Deus. Basta ele ter um salarinho melhor, ele já se afasta da presença de Deus. Então Deus, sabendo que às vezes os bens dessa terra podem ser um impedimento da nossa salvação, ele pode não nos dar. Então Deus, ele é soberano, ele sabe como é o meu e o seu coração. Agora, muitas pessoas poderão ser abençoadas materialmente e jamais sairão da presença de Deus e servirão a Deus com seus bens tranquilamente, voluntariamente e de coração alegre. Então Deus conhece cada um de nós. Deus sabe aquilo que pode nos fazer perder essa tão grande salvação. Jesus não morreu na cruz do Calvário para determinarmos o que Deus deve fazer por nós ou realizar os nossos desejos. Isso é coisa de crente mimado, isso é coisa de crente dengoso. Ele fica chateado quando Deus não faz, ele fica revoltado quando Deus não faz o que ele quer, ele se afasta da igreja porque não recebeu uma determinada bênção, ou ele fica trocando de igreja em igreja. Ah, nessa igreja não recebi, vou para outra, nessa não recebi, vou para outra. Ele acaba sendo um crente fracassado na fé, por causa da sua ambição, por causa do seu desejo pelas coisas materiais. Muito bem, agora nós vamos para o tópico 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O sistema de arrecadação do Antigo Testamento era de dízimos, votos, ofertas alçadas e etc. E muitos desses votos, ofertas e até mesmo dízimos eram muitas vezes animais, muitas vezes eram alimentos, muitas vezes eram os frutos das suas plantações. Mas também havia a possibilidade, e nós lemos várias passagens no Antigo Testamento, que esses dízimos, votos e ofertas também eram de pedras preciosas, também era de ouro, também era de prata, e de algo valioso que eles tinham também era importante. Isso daí você vai ver na construção do tabernáculo, quando eles doaram vários tipos de materiais para construir o tabernáculo nos tempos de Moisés. E você vai ver isso também na construção do templo de Salomão. Davi arrecadou muito ouro, muita prata, muitos materiais. Os seus capitães também doaram, o povo também doaram, e assim foi feito o grande templo de Salomão. Muito bem, antes que Moisés existisse, Abrão já entendia o verdadeiro significado de ofertar, dizimar. Nós estamos falando do Antigo Testamento ainda, mas depois nós vamos falar do Novo Testamento. Depois de uma guerra, Abrão dizimou para Melquisedeque, naquele episódio que nós comentamos no texto áureo, né, quando ele vem da guerra, quando ele vem com os despojos ele dá para o rei de Sodoma. Porém, o povo, né, ele liberta aquele povo. E quando vem Melquisedeque até ele com pão e vinho, ele reconhece Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. E ali ele dá o dízimo de tudo que ele tinha, porque ele já reconhecia a Deus como o Deus Altíssimo. E ele reconhecia Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. E ele como adorador, ele como agradecido e como reconhecimento, ele dá o dízimo de tudo. Um ensino para nós nos dias de hoje. O ato de dizimar, ofertar, votar, era um ato de reconhecimento da soberania de Deus. Ele reconhecia que Deus era sobre tudo, que Deus era criador de tudo. E que se tudo existe, foi porque Deus sustentou, foi porque Deus proveu. Então, em reconhecimento, ele deu o dízimo de tudo. Era um ato de reconhecer que tudo era proveniente do sustento e preservação de Deus. Deus que sustenta todos na terra, mesmo os bons e mesmo os ruins. A chuva, o sol, o oxigênio é para todos. E isso tudo é proveniente de Deus. Nós que somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, temos que reconhecer a grandiosidade e a bondade de Deus em agradecimento, em oração, em louvor e em ações também. Também era um ato de submissão e de obediência voluntária a Deus. Com esse ato, ele estava sendo obediente. Com esse ato, ele estava sendo voluntário. Com esse ato, ele estava mostrando a sua fidelidade a Deus. Com este ato, ele estava mostrando o quanto ele amava a Deus. Era um ato que deveria ser acompanhado de santidade e fé. Dizimar, ofertar e votar é acompanhado de fidelidade, de fé e de obediência. Não adianta a pessoa dizimar, votar, ofertar, doar e continuar andando no pecado. Muitas vezes, diante de Deus, não é recebido. Se a pessoa continua com uma vida de iniquidade, com uma vida de impiedade,
ofertando, dizimando, não está valendo de nada diante de Deus. Porque Deus, ele dá prioridade à fé e à obediência. Quando nós não somos obedientes, quando nós não temos fé, quando nós temos o nosso coração dividido, então nós temos que nos reconciliar, pedir perdão, voltar para a cruz de Cristo, aceitar Jesus como Salvador. Aí sim, depois nós podemos dizimar, votar e ofertar, que será recebido por Deus. Jesus Cristo, como cumpridor da lei, deu o exemplo em tudo. Se Jesus Cristo cumpriu toda a lei e deu exemplo de tudo, Jesus Cristo também era dizimista e era ofertante, porque a palavra de Deus não mente. Jesus Cristo, quando fala sobre devolver o que é de Deus, ele fala de moeda, ele menciona alimentos, ele menciona bens materiais, ele fala de frutos do Espírito e ele fala das riquezas deste mundo. Nós vamos ver alguns versículos que corroboram com aquilo que nós acabamos de dizer. Quando eles queriam fazer uma pegadinha contra Jesus, e eles mostram uma moeda que tinha a efígie de César, e eles perguntam para Jesus se era lícito, pagar imposto a César. E Jesus Cristo vai responder para eles: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus capítulo 22, versículo 21, Marcos 12, de 13 a 17, Lucas capítulo 20, do versículo 20 ao 26. Então Jesus Cristo estava usando uma moeda, ele estava falando de uma moeda naquele episódio. Também, quando Jesus Cristo confronta os fariseus que o estavam perseguindo a todo momento, tem um versículo que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ele está falando aqui de alimento, hortelã, endro e cominho. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aqui está falando de frutos do Espírito, frutos de arrependimento, atitudes espirituais que nós temos que ter para a salvação. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus Cristo aqui está falando de alimento, e aqui ele está falando também de frutos do Espírito e frutos de arrependimento espiritual. Está registrado em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Também Jesus Cristo conta-lhes uma parábola. Eu vou ler o versículo e depois vou te explicar melhor. E eu vos digo, granjeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas capítulo 16 e versículo 29. Jesus está contando aos seus discípulos e aos ouvintes ali sobre a parábola do mordomo infiel. Esse mordomo infiel, ele trabalhava para um patrão muito rico. E quando as pessoas vinham para pagar o seu patrão, ele tirava um pouco de lado. Ele passava a mão nas riquezas do seu dono. E o seu dono, depois de um determinado tempo, descobriu e ele resolveu que ele deveria prestar contas de tudo e depois ele seria dispensado. Esse mordomo infiel, ele ficou tão preocupado com o que iria lhe acontecer no futuro, porque ele não tinha forças mais, talvez ele fosse um idoso ou tivesse alguma deficiência física, mas ele achava que ele não poderia trabalhar em serviços pesados. Então ele pensou o seguinte: quando os devedores vierem, então eu cobro de cada um deles um valor menor. E assim ele foi fazendo, para que quando ele fosse dispensado, algum daqueles devedores pudessem lhe dar emprego. Então Jesus, ele vai louvar a prudência dele e não o erro que ele cometeu. Então por isso que ele tira daí um exemplo para cada um de nós, que nós não somos prudentes, que nós não temos prudência para se preocupar com o amanhã. Então ele diz mais uma vez no versículo: e eu vos digo, granjeai amigos. Quer dizer, que nós devemos fazer amigos, que nós devemos evangelizar, que nós devemos pregar, que nós devemos ganhar almas com as riquezas da injustiça. As riquezas da injustiça que ele se refere aqui é o salário que eu e você ganhamos. Você trabalha honestamente e ganha o seu salário. Mas nem todo empregador e nem toda empresa age dignamente para com o governo, para com os impostos e para com os empregados. Então, eles são chamados de riquezas das injustiças. Então, Jesus Cristo está se referindo aqui, ganhai almas com as riquezas das injustiças. Quer dizer, para nós ganharmos almas com os nossos bens materiais, com os nossos bens financeiros. Aí ele continua: para que quando estas vos faltarem, o homem mais rico do mundo, quando morrer, ele vai para o túmulo de mãos vazias. Dizem que o caixão não tem gaveta. Então todo o ouro e toda a riqueza que ele tiver não vai acompanhar ele depois da morte. Então, depois da morte, quando as riquezas para nós não servem de mais nada, então continua Jesus: vos recebam eles. Eles quem? As almas que você ganhou. As pessoas que você edificou. As pessoas que vieram para Cristo,
que foram ganhas com o seu dízimo, com o seu voto, com a sua oferta, com o seu esforço na obra de Deus, no evangelismo, na visitação, na pregação do evangelho. E Jesus Cristo termina dizendo assim esse versículo: para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Lá na eternidade você vai saber quantas almas foram edificadas, foram ajudadas e foram ganhas com os dízimos, votos e ofertas que você fez na obra de Deus. Também uma outra coisa interessante é que no ministério de Jesus, ali nós vamos ver que, de uma forma negativa de Judas Iscariotes, nós vamos descobrir que havia uma arrecadação financeira ali. E através de um versículo positivo que vai falar das mulheres que contribuíam com seus bens materiais e financeiros para a obra de Cristo. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com as suas fazendas. Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Nós acabamos de ver que as mulheres ali contribuíam com o ministério de Jesus Cristo. E nós vamos ver também num versículo que vai mostrar uma atitude negativa de Judas Iscariotes. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. João capítulo 12, versículos 5 e 6. Então nós vimos aqui um episódio onde a mulher vem e unge Jesus, e ele recrimina a atitude da mulher, que o valor daquele perfume caríssimo deveria ser dado aos pobres. Mas, na verdade, o interesse dele era do dinheiro que ia entrar, porque ele era o guardador das ofertas que entravam no ministério de Jesus, e ele retirava dinheiro ali da bolsa onde era guardado esse dinheiro. Então, ali ele estava preocupado, na verdade, era com a ambição dele. Ele estava preocupado com o desejo dele de tirar dinheiro dali. Então ele se aproveita dessa situação para recriminar a atitude daquela mulher. Então, dessa forma negativa aqui, nós descobrimos que ali havia uma arrecadação financeira, de acordo com João 12, versículos 5 e 6. Os contrários aos dízimos, votos e ofertas, geralmente são avarentos. Eles têm amor pelo dinheiro, são apegados ao dinheiro. Se para ele ser salvo depender do dinheiro que está no bolso dele, ele não será salvo, porque ele é avarento. Grande é o amor que ele tem pelo dinheiro. Eles também são escravos de Mamon. Mamon é o demônio das riquezas. De acordo com Lucas capítulo 16, versículo 13, Jesus ali menciona sobre Mamon, que nós não podemos servir a 2 senhores. E no caso ele menciona Mamon, que era o demônio das riquezas. Então tem gente que ele é escravo do dinheiro. Nós devemos ser senhores do dinheiro, e não o dinheiro se assenhorear de cada um de nós. Por isso que muita gente perde a salvação. Tem muita gente que perde a bênção de Deus, porque ele se afunda na vida correndo atrás do dinheiro. Quem corre atrás da fortuna está correndo atrás de vento. Estão acostumados à avareza também. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eles cresceram no meio da avareza, eles têm avareza dentro do seu coração, a avareza se assenhoreou da sua vida e eles não conseguem se libertar do pecado da avareza. É um pecado que leva para o inferno. Não tem amor pelo evangelho e nem pelos que pregam e ensinam o evangelho. De acordo com 1 Coríntios capítulo 9. Paulo estava ali ensinando a igreja a contribuir financeiramente para com a obra dos ministros do evangelho. Se você congrega numa igreja que ela tem condições de sustentar o ministro que está pregando, ensinando, levando o evangelho nessa igreja, e esse ministro do evangelho está doente, esse ministro do evangelho tem um carro que quebra toda hora, esse ministro do evangelho não tem como estudar os seus filhos, esse ministro do evangelho, a sua esposa está doente, seus filhos estão doentes, os seus filhos estão mal vestidos, você não está cuidando do pastor da sua igreja. Eu posso falar isso com muita liberdade, porque eu trabalho e tenho o meu salário. Nenhuma igreja me sustenta. Mas tem pastores que cuidam de igrejas com 150, 200, 300, 1000 membros, e eles murmuram para dizimar, para ofertar, para contribuir com a obra de Deus, e eles não têm piedade daquele que está cuidando da obra. Nem se preocupam com a saúde dele, nem da esposa dele e nem da família dele. Isso é avareza, isso é pecado, de acordo com 1 Coríntios 9. Ele tem a mão mirrada, quer dizer, tem a mão fechada, e não semeiam no reino de Deus. Quem não semeia no reino de Deus, ele não vê o reino de Deus crescer, e ele não participa dos frutos da bênção de Deus, porque ele não semeou. Segundo Coríntios capítulo 9, você vai aprender melhor sobre essa doutrina.
agora nós vamos para o subtópico 2, onde nós vamos falar sobre o dízimo como contribuição imposta, quer dizer, imposta pela igreja. Subtópico 2, o dízimo como contribuição imposta, ou seja, imposta pela igreja. E assim eles alegam. Então, os contrários aos dízimos, aos votos e ofertas, eles argumentam que a igreja é que impõe as pessoas votarem, dizimarem e ofertarem. Em primeiro lugar, não se pode fazer terrorismo para que as pessoas contribuam financeiramente para com a igreja. Dizer que a pessoa vai para a miséria, que a pessoa vai morar na rua, que a pessoa vai pegar um câncer, que a pessoa vai morrer. Não é assim que a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você congrega numa igreja e você não é dizimista, você não é ofertante, você não contribui financeiramente com nada, você vai participar do culto tranquilamente. A igreja está de portas abertas para você. Você vai sentar no banco onde outros dizimaram, ofertaram, para que ele esteja ali. Você vai beber água tranquilo, que outros dizimaram e ofertaram e contribuíram para ter aquele bebedor de água ali e para pagar aquela conta de água. A luz que está iluminando ali, você vai fazer parte também, você vai usufruir também. Outros dizimaram, ofertaram e contribuíram para que aquela luz estivesse ali acesa. Se você ficar enfermo, você vai receber visita da igreja normalmente. Se você não dizimar, não ofertar, não contribuir financeiramente, se você estiver no leito de hospital, a igreja vai te visitar lá. Se você precisar de uma cesta básica, se você precisar de uma ajuda, a igreja vai te ajudar do mesmo jeito. Se você tem o dom do louvor, não é dizimista, não oferta, não contribui financeira, você vai ter oportunidade de louvar ali. Se você gosta de testemunhar, você vai ter oportunidade também. Você vai estar agregado pela igreja. Se você é batizado nas águas, você vai participar da ceia do Senhor. Se você não é batizado nas águas, você vai poder ser batizado nas águas. A igreja vai te servir do mesmo jeito. Dizimar, ofertar e contribuir financeiramente não é imposto pela igreja. É voluntário. Tem que ser com alegria. Senão não é aceito no reino de Deus. Amém? Eles alegam que é uma imposição da igreja. Então nós acabamos de ver que não é verdade. Jesus pagou o preço, portanto não devem pagar mais nada. Então eles alegam, Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço de todas as coisas, então eu não devo mais nada. E o amor? E a adoração? E o reconhecimento? Quando a Bíblia fala sobre os 10 leprosos, 10 leprosos foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Você lembra quando nós lemos o versículo sobre as mulheres que foram curadas de enfermidades e foram libertas de espíritos malignos e elas voluntariamente contribuíam com o ministério de Cristo? Então isso é gratidão. Então você não deve nada para Jesus Cristo? Será que você não deve o amor, o gratidão, o reconhecimento, o amor pela obra de Deus? Será que você não está sendo avarento para contribuir financeiramente para que a obra de Deus cresça e outras almas aceitem Jesus como Salvador? É bom você pensar melhor. Não confiam em quem é responsável pela igreja. A Bíblia diz que Jesus deu para a igreja pastores, profetas, presbíteros, diáconos, é tudo Jesus Cristo que deu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é que usa essas pessoas que foram levantadas na igreja para pregar o evangelho, para expandir a obra de Deus. E a Bíblia diz que são santos tirados do meio dos santos para aperfeiçoar os santos. Então você está contra aquele que foi levantado por Deus. A diferença de Saul e de Davi era o seguinte: Davi era ungido do Senhor e Saul sabia disso, que o próximo rei seria Davi. Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu Davi rei. Saul começou a perseguir Davi para matá-lo, para que ele não fosse o próximo rei. A diferença de Davi para Saul constitui no seguinte: Saul era rei e era ungido do Senhor, estava desviado, mas era ungido do Senhor. E ele chegou a ficar até mesmo endemoniado. Ele procurava Davi para matar, que também era ungido do Senhor. E Davi não levantou a mão contra Saul para não atingir o ungido do Senhor. Então Davi ele foi considerado um rei segundo o coração de Deus, porque ele não levantou as mãos contra o ungido do Senhor. Então aqueles que são chamados para a obra do ministério, eles são ungidos do Senhor. Então Davi pensou o seguinte: se Saul é ungido do Senhor, que Deus tome conta dele. Deus faça o que bem lhe aprouver. Eu não vou levantar as mãos contra o ungido do Senhor. Então pense nisso e tome mais cuidado antes de você falar, murmurar e acusar o ungido do Senhor. Também eles dizem que não dividem o suor do seu rosto com ninguém. Então são pessoas avarentas, são pessoas duras de coração, são pessoas que não têm amor pela obra de Deus, não têm amor por aqueles que fazem a obra de Deus e não têm amor por aqueles que sofrem na obra de Deus. Outra coisa que eles alegam, utilizam o seu dinheiro
no que bem entendem. Então, ao invés de fazerem como a Bíblia ordena, para levar os dízimos, votos e ofertas na casa do tesouro, que era o templo no Novo Testamento, e como os apóstolos de Jesus Cristo, que cumpriam a lei de Moisés, também dizimavam, ofertavam e votavam no templo, eles dizem que o seu dízimo, o seu voto, a sua oferta, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Eles podem pegar o seu dízimo, voto e oferta, comprar uma cesta básica para alguém, comprar um banco da igreja, investir em uma outra coisa qualquer, e isso não é correto. A palavra de Deus nos ensina que os dízimos, votos e ofertas têm que ser depositados na obra de Deus, na casa de Deus, e aqueles que são chamados por Deus é que vão administrar a obra de Deus, para o engrandecimento da obra de Deus, para o aperfeiçoamento da obra de Deus, para engrandecer e ganhar muitas almas para Jesus. Então, quando você coloca o dízimo, voto e oferta nas mãos de Deus, você não é mais dono, você não é mais administrador. Agora está na mão de Deus e Deus determina como será investido na obra de Deus esse dízimo, esse voto e essa oferta. Administram o seu dízimo, voto e oferta como bem entenderem. Isso não é correto, como nós já vimos. Assim escreveu o pastor José Gonçalves na nossa lição bíblica. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Então eles alegam, olha, dízimos, votos e ofertas é do Antigo Testamento. Todas as vezes que você lê uma passagem bíblica, inclusive aquela que é textual, em Malaquias 3:10, eles dizem, é passagem do Velho Testamento. O apóstolo Paulo, quando foi ensinar, doutrinar sobre a arrecadação financeira da igreja, sobre os votos, dízimos, ofertas na igreja, ele fala justamente de uma passagem do Velho Testamento. Paulo era apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo e ele escreveu grande parte do Novo Testamento, as suas epístolas, as epístolas paulinas. E em uma dessas epístolas ele escreve o seguinte: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Ele está falando dos sacerdotes e ele está falando dos levitas do Antigo Testamento. Ele está ensinando e usando o Velho Testamento, que inclusive na época o Novo Testamento ainda não existia e eles usavam a Bíblia do Velho Testamento. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse princípio não era um princípio válido na Nova Aliança, no Novo Testamento, então por que ele o usou? Ele faz essa pergunta, né? Então aqui já cai por terra aqueles que dizem que não pode citar nada do Velho Testamento para validar a questão das ofertas, dízimos e votos no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo se utilizou de uma passagem do Velho Testamento, do episódio do Velho Testamento, de um acontecimento do Velho Testamento. O dízimo, votos, ofertas é um princípio bíblico do Antigo e do Novo Testamento, como nós já vimos. Você vai encontrar ensinos no Velho Testamento e você também vai encontrar ensinos no Novo Testamento a respeito de dízimos, votos e ofertas. Ele é utilizado, o seu dízimo, voto e oferta, ele é utilizado para a obra missionária, para aqueles irmãos que estão pregando nos países asiáticos, onde estão os muçulmanos, os islâmicos, onde estão os hindus, onde estão os shintoístas, pessoas que não conhecem o evangelho. E ali aqueles irmãos precisam de alimento, precisam de remédios, precisam de dinheiro na moeda local, e eles precisam de socorro. Então o seu voto, diz o voto, vai para a obra missionária. Ele vai também para o sustento de obreiros. Tem obreiros nossos que estão pregando lá nas tribos indígenas do Amazonas, onde há grande falta de recurso financeiro. Eles precisam de roupa, precisam de remédio, precisam de gasolina, precisam de veículo, precisam construir igrejas ali naquele lugar. Tem irmãos que estão pregando na região de seca, em locais onde pouco se chove e pouco se dá o que se planta. E ali eles precisam de recursos financeiros para sobreviver ali, socorrer os necessitados ali e crescer o reino de Deus ali. Também para pagamento de água, de luz, do aluguel, da construção e reformas de igrejas, da compra de terrenos, para construir templos, igrejas. Também ele é utilizado na assistência social da igreja, para pessoas que precisam de remédio, para pessoas que precisam de cesta básica, para pessoas que precisam de roupas, para irmãs que estão grávidas, vão ter o seu filhinho, muitas vezes precisam de ajuda. E também para socorro aos enfermos, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão enfermas, são utilizados em todas essas situações que mencionamos aqui. Agora nós vamos depois para o tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Depois que nós falamos sobre o exagero, né, da doutrina da prosperidade, sobre a barganha com Deus, agora nós falamos também sobre aqueles que são 100% contra, né, o ato de dizimar, de votar, de contribuir financeiramente para com a igreja. E agora nós vamos falar sobre o que a Bíblia ensina sobre
votos, dízimos e ofertas. No tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Já explicamos o que é mordomia. Aquele que é mordomo não é aquele que vive arregaladamente enquanto os outros soam a camisa. Mordomo é aquele que administra aquilo que é de outro. Então, no subtópico 1, Deus, o Criador e Provedor. Nosso Deus é Criador de todas as coisas. Nós vamos ver isso lá no Salmo 24. Tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Então, quando você vota, dizima ou oferta, você não está pagando nada. Você está devolvendo a Deus aquilo que já é dele. E, na verdade, não está nem ficando com ele, porque ele está investindo em nós mesmos, na obra de Deus, nos abençoando e abençoando a obra de Deus. Então, o princípio da mordomia é saber que Deus é criador. Ele criou todas as coisas, é sustentador. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E que Deus é provedor. Mesmo na hora, quando as coisas ficam ruins, quando falta de tudo, Deus proverá o melhor para cada um de nós. E que Deus também, sendo dono de tudo, ele aprove a ele nos dar a capacidade de administrar e de usufruir daquilo que é dele. Nós vamos encontrar esses princípios em Salmo 24:1 e Atos 17:24. E nós usufruímos das suas bênçãos espirituais e materiais pelo seu infinito amor. Então, tudo aquilo que é dele, ele colocou à nossa disposição. Isso nós vamos aprender em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Quando somos fiéis e voluntários em amor para com Deus e a sua obra, nós somos alvos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua salvação e do seu sustento. Provérbios capítulo 10 e 22. Então veja que coisa maravilhosa. Nós somos alvo da graça de Deus. Então Deus voluntariamente, de graça, ele nos sustenta e nos provê todas as coisas. Somos alvos da sua misericórdia. Então Deus se compadece daqueles que sofrem, dos enfermos, doentes, desempregados, desvalidos e sofredores. Somos alvos da sua salvação, que foi nos dada pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós somos alvos do seu sustento. Então Deus nos proverá todas as coisas. Há milhões de testemunhos de pessoas que votavam, que eram dizimistas, que contribuíam, e na hora que mais precisavam, Deus abriu-lhes a porta dos céus e a porta na terra também, abençoando em todas as coisas. Isso nós vamos também, Provérbios capítulo 10 e versículo 22. Nós somos dispenseiros. Os dispenseiros são aqueles que tomam conta da dispensa. Então, se você tiver um armário na sua casa, e é você que determina o que vai ser tirado daquele armário, então você é um dispenseiro. Você está administrando os bens que estão dentro daquele armário. Então nós somos dispenseiros das coisas divinas, das coisas de Deus. Então nós somos também administradores de tudo que Deus nos dá. Tudo isso, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. O primeiro propósito é para o nosso bem. Quando nós votamos, dizimamos e ofertamos e contribuímos e doamos na obra de Deus, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Quando nós somos voluntários e temos um coração alegre para contribuir com o crescimento da obra de Deus, o primeiro abençoado é você. O primeiro abençoado somos nós. Deus nos abençoa na saúde, Deus nos abençoa no trabalho, Deus nos abençoa nas finanças, Deus nos abençoa, nos guarda, nos protege do perigo, porque há uma aliança de Deus para com cada um de nós. Não porque nós exigimos, mas porque Deus conhece a nossa necessidade e nos provê todas as coisas. O outro objetivo é para o bem do próximo. Quando você contribui, quando você oferta, quando você dizima, outras pessoas serão abençoadas. Serão abençoados os ministros que oram por você. Serão abençoados os ministros que pregam para você. São abençoados os ministros que visitam você quando você está doente. Serão abençoados os ministros que vão fazer o seu casamento quando você for casar. Serão abençoados os ministros que vão fazer o seu velório quando você morrer. Serão os ministros que são responsáveis diante de Deus pela sua salvação. Se você não tem amor por aqueles que fazem a obra de Deus ao seu favor, você está em pecado. Tem igrejas que eles não provê nada para o ministro que está ali na frente da igreja. Ele está, às vezes, doente, às vezes está desempregado, gastando dinheiro para consertar o carro, para poder visitar, para fazer a obra de Deus. Às vezes ele está sofrendo com a esposa que está enferma, com os filhos que estão enfermos. Ele está tendo necessidade de alimento, está com as suas contas atrasadas e a igreja não está nem aí para ele. Isso é pecado. Toma cuidado com isso. O apóstolo Paulo ensina que aqueles que repartem conosco as bênçãos espirituais, nós devemos repartir com eles as bênçãos materiais. Então cuide daquele que está cuidando de você. Outra coisa, outro objetivo é para o bem do próximo, que nós acabamos de falar, e para o sustento da obra de Deus. Você estará trabalhando no crescimento da obra de Deus. Você estará trabalhando para ganhar almas para Jesus. Você estará trabalhando para edificar vidas.
Quando chegar no reino dos céus, todas as almas que foram ganhas pelo seu esforço, pela sua contribuição, você conhecerá lá. Por isso que Jesus diz que eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Glórias a Deus. Vamos agora ao subtópico 2. O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Subtópico 2. O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Então Deus é dono de tudo, é criador de tudo e colocou tudo nas mãos do homem, para que o homem possa administrar. E o homem tem se mostrado um péssimo administrador. Porque se o mundo foi colocado nas mãos da humanidade para administrar, estão administrando mal. Poluíram os rios, poluíram o oxigênio, destruíram as florestas e as cidades cresceram desordenadamente. O homem é um péssimo administrador. Então, quando o homem aceita Jesus Cristo como Salvador, ele tem que começar a aprender como administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, quando Deus criou o Jardim do Éden, ele colocou o casal para cuidar do Jardim do Éden. Que casal era este? Adão e Eva. Deus poderia cuidar do Jardim do Éden e deixar os dois lá à vontade. Mas era da vontade de Deus que eles se envolvessem com o trabalho do Senhor, que eles participassem do trabalho do Senhor, que eles arregaçassem as mangas e trabalhassem cuidando do Jardim do Éden, que era onde eles viviam. Deus, ele não gosta de preguiçoso e de pessoas acomodadas, mas ele gosta de pessoas que se envolvem. Para construir o tabernáculo no deserto, Deus permitiu que Moisés e o povo contribuíssem com inúmeras e várias contribuições. Deus poderia construir o tabernáculo para eles no deserto. Mas Deus queria o envolvimento dos israelitas. Deus queria o envolvimento dos hebreus. Deus queria o envolvimento de Moisés. Deus queria a participação do povo. Quando você se envolve, quando você participa, quando você faz parte, então você se sente parte daquilo que você construiu. Deus queria que eles participassem da obra de Deus. Para construir o templo de Salomão e reconstruí-lo no retorno do cativeiro da Babilônia, foi de interesse de Deus que todos participassem da construção, que todos construíssem, que todos doassem. Então é desejo de Deus que nós participemos da sua obra, que nós nos envolvamos com a sua obra, que nós colocamos as nossas mãos e trabalhemos na sua obra. Nunca foi da vontade de Deus que o povo ficasse acomodado, preguiçoso, soberbo, iracundo, rebelde e que não quisesse nada com nada. Sempre foi desejo de Deus que o ser humano participe da obra dele. Quis Deus que a sua obra fosse realizada no Velho e no Novo Testamento com a participação das pessoas. É o ser humano que tem que construir, é o ser humano que tem que fazer, é o ser humano que tem que participar, é o ser humano que tem que contribuir. Deus não gosta de gente que só quer participar daquilo que os outros fazem, de gente que só quer ficar no bem bom. Mas Deus chamou pessoas que trabalhem, pessoas que participem, pessoas que se envolvam com a obra dele. E qual é o objetivo? Se não fosse assim, não haveria galardão. Para você receber galardão, você tem que se envolver. Para você ter um galardão no céu, você tem que fazer parte. Para que você receba galardão lá nas bodas do Cordeiro, ou lá na eternidade, você tem que ter participado da obra de Deus. Você não pode ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem e você não fazer nada. Você não seria participante das promessas. Quando você se envolve, tem promessa para você. Quando você se envolve, você faz parte da aliança. Quando você se envolve, há um pacto de Deus para com você. Quando você se envolve na obra de Deus, Deus abençoa a sua vida e as promessas começam a fluir na sua vida, porque você é participante, porque você está envolvido, porque você está realizando, porque você está fazendo. E se Deus fizesse tudo e você não precisasse fazer nada, você não era participante das bênçãos. Para você ser participante das bênçãos, você tem que ser um abençoador. Abraão, ele era uma bênção, ele não era só abençoado, mas ele era também uma bênção. Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te chamou para ser um realizador. Deus te chamou para ser um servidor. Deus te chamou para ser participante da obra dele. Os participantes da igreja são dispenseiros. São aqueles que cuidam para distribuir a outros aquilo que ele recebeu de Deus. Sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos materiais. Nós somos mordomos e administradores das coisas espirituais e das coisas materiais. Dos bens materiais da obra de Cristo. Somos mordomos e administradores de tudo quanto Deus tem colocado nas nossas mãos e nós vamos aprender melhor sobre isso em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 1. Aqueles que se esforçam na obra de Deus e colocam o seu talento, o seu dinheiro, os seus bens, serão recompensados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso na parábola dos 10 talentos. Um talento, ele equivaleria aproximadamente a 40 quilos, ou de ouro, ou de ferro, ou de cobre. Mas ali no contexto, por inferência, nós sabemos que estava falando de talentos de ouro.
E esses talentos, né, de ouro, eles vão significar depois, vão ser símbolo depois dos talentos naturais e espirituais que Jesus Cristo dá a cada um de nós. Então, os que receberam mais talentos multiplicaram aquele talento. Aquele que recebeu um talento escondeu aquele talento e ele foi repreendido por aquilo. E aqueles que multiplicaram o talento receberam mais talentos e foram louvados pelo seu Senhor. E da mesma forma, Jesus Cristo está nos ensinando, naquela parábola dos 10 talentos, que nós devemos tomar os nossos talentos naturais, nossos talentos espirituais e depositarmos na obra de Deus para o crescimento da obra de Deus. Vemos aqui numa passagem bíblica, quando Cristo elogia aqueles que empregaram bem os seus talentos para aquele seu Senhor, e Jesus Cristo diz assim: bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25 e versículo 21. Então, tudo que você fizer na obra de Deus não será esquecido diante de Deus. Será escrito nos memoriais eternos. E a seu tempo Deus o abençoará. Ao seu tempo as promessas fluirão na sua vida. A seu tempo Deus o recompensará ricamente. Tanto nessa vida, como também no reino do céu. Nós terminamos esta aula que fala sobre a mordomia, sobre dízimos, votos e ofertas. Nós vimos que há um exagero com a doutrina da prosperidade, querendo barganhar com Deus e querendo determinar as coisas para Deus. E nós vimos também aqueles que rejeitam completamente as contribuições financeiras em dízimo, voto e oferta, que as suas alegações são antibíblicas. E vimos também o modo bíblico como nós devemos ofertar, dizimar. Nós vimos para onde vão os recursos, como são administrados os recursos na obra de Deus e quais são os benefícios que nós recebemos por nós contribuirmos na obra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus lhe dê uma semana de bênção e de vitória e que a sua aula seja ricamente abençoada. Em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.